Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pequeno resumo de Gênesis, do capítulo 12 a 50. No resumo anterior, foi do capítulo 1 a 11, né? E lá nós vimos que o ser humano, eles preferiram o pecado e a rebelião. E aí o Senhor confundiu o idioma de todos e os espalhou pela terra. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em Tua presença, Senhor, para te pedir que o Senhor nos perdoe e que nos dê entendimento e sabedoria para entender a Tua palavra, Pai. Dê-nos, Pai, coragem e ânimo para enfrentar tudo que vem pela frente, Senhor. Nós sabemos que é muito ruim, Senhor. Que o mundo que nós vivemos está muito ruim, Pai. Ajude-nos a ter coragem, Senhor. Não desanimar. E nos ajude, Pai, a continuar também a ler a Tua palavra para que outras pessoas possam se interessar e ouvir, os que não conseguem ler, ouvir o vídeo. Então, Senhor, dê-nos coragem para que possamos continuar com a leitura, Pai. Abençoe, Pai, a todos nós e nos dê saúde, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, né, aí depois que o Senhor espalhou todos pela terra, né, mandou todos se espalharem e ninguém entendeu mais ninguém, né, então teve que sair mesmo, né. E a partir dali o Senhor, ele escolheu uma família. Dessa família, o Senhor escolheu Abrão. Abrão era filho de Terá, irmão de Arã e Naor. E Arã era pai de Ló. E Arã morreu na cidade de Ur dos Caldeus. Abraão casou-se com Sarai e, junto com o seu pai Terá e seu sobrinho Ló, foram morar em uma cidade chamada Harã. Ali Deus apareceu para Abraão e disse para ele sair de sua terra e de sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. E assim Abraão obedeceu a Deus, né? E saiu sem rumo até que o Senhor mostrasse a terra que ele iria morar, que foi a terra de Canaã. Deus, ele abençoou Abraão e prometeu que através dele, né, toda a família da terra seria abençoada, né? E encontrariam a bênção de Deus. Todos encontrariam a bênção de Deus. E houve um tempo que teve fome na terra, né? E aí Abraão saiu de Canaã e foi para o Egito. Sarai era muito bonita. E Abraão pediu para ela mentir. Então começou o pecado, né? Porque pediu para ela falar que era sua irmã. Ele ficou com medo, né, que o faraó matasse para ficar com ela. Mas aconteceu que criou um problemão, né? Porque o faraó, a si mesmo, ele se interessou por ela, né? E quis a Sara para ele. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele feriu os egípcios com pestes. E o faraó mandou que Abraão fosse embora. E ainda deu muita riqueza para ele, por causa de Sarai, né? E Deus, apesar de tudo, é muito misericordioso e sempre permaneceu fiel a Abraão. E continuou com a aliança, né? Com Abraão. Aí Abraão toda a família saiu do Egito e levou tudo que Faraó deu, né?
inclusive escravos e escravas. Aí Sara teve uma ideia e entregou Agar, a sua serva, que ela trouxera do Egito, para Abraão dormir com ela. E assim aconteceu mais um problemão, porque não foi assim que Deus prometeu, né? Mas Sara, ela queria dar uma mãozinha para Deus e fez tudo errado. Agar deu à luz a Ismael e começou a confusão. Deus, ele apareceu para Abraão e mudou o nome dele. Apareceu para Abrão e mudou o nome dele para Abraão e o de Sarai para Sara. Abraão e Ló, eles tinham muitos animais e a terra onde eles estavam não tinha pasto suficiente para todos os animais. Então Ló decidiu se separar de Abraão e foi morar em Sodoma. Aí a Sara ficou grávida, né, aos 90 anos e nasceu Isaque. Esse sim era o filho da promessa de Deus. E Ismael, o filho da escrava Agar, ele começou a zombar de Isaque e de Sara. E aí começou a confusão novamente. Depois dos erros, vem as consequências, né? Aí Sara falou para Abraão mandar Ismael e Agar embora. Então é muito triste isso, né? E Abraão, ele ficou muito triste. E Deus viu a tristeza dele, mas foi falar com ele, né? E falou: Abraão, pode mandar o Ismael e a Agar embora, e eu vou cuidar deles e vou dar muitos príncipes a Ismael, a descendência de Ismael. Então, assim, o Abraão, ele mandou seu filho embora, né? Mesmo triste, ele mandou. Então, você imagina a tristeza de Ismael ter que ir embora, né? Tá longe do pai. Mas foi assim que aconteceu. Um erro foi levando a outro erro, e assim, aí vem a tristeza, né? Talvez o arrependimento de Sara, não sabe, né? Mas que errou, né? Não tinha outro jeito, tem que aceitar e tentar corrigir os erros agora, né? Então, Deus falou para Abraão, falou: Abraão, a aliança minha é com o Isaque. O Isaque é o filho da promessa. Então o Senhor apareceu novamente para Abraão e disse que ia acabar com Sodoma e Gomorra. E Abraão pede a Deus por Ló, né? Então ele pediu para Deus proteger, né? Porque falou com Deus, né? Falou: se tiver 10 justos, o Senhor protege, né? A cidade. O Senhor falou que se tivesse 10, ele protegeria, mas não tinha 10, né? Mas mesmo assim, o Senhor protegeu Ló. Então Deus mandou os seus anjos avisar Ló para ele, suas esposas e suas filhas saírem e não olhar para trás. E fez descer fogo e enxofre do céu. E aí a mulher de Ló, desobediente, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aí Ló, ele foi com as suas 2 filhas morar nas montanhas. E o pecado acompanhou eles, né? E as filhas, achando que não ia conseguir marido para dar continuidade, né, às descendências do pai, elas resolveram embriagar Ló, seu pai, e dormiram com ele e ficaram grávidas de seu próprio pai. Isso é muito terrível, né? Triste, muito triste. E Abraão, ele partiu dali e peregrinou em Gerar. E mandou Sara mentir novamente de que ela era sua irmã
E o rei Abimeleque a tomou como sua esposa. Não adiantou mentir, não adiantou nada, né? Mas novamente Deus socorreu Abraão. E o Senhor apareceu em sonho para o rei e mandou devolver a Sara que ela tinha marido. Porque se ele não devolvesse, o Senhor ia mandar a morte, né, para eles. E assim, o rei mandou que Abraão fosse embora, né, com a Sara e com tudo que ele tinha, né, mandou ele embora. Mas antes, Abraão orou a Deus, né, e Deus curou o rei, curou a mulher do rei e todas as servas, porque elas não podia ter mais filhos. E ficava grávida e morria os filhos, né? Porque o rei tinha tomado a mulher de Abraão, então ele tinha recebido, né, a praga, né? E aí Deus curou, né, tanto o rei quanto a mulher e as servas, né? E passando o tempo, o Isaac ele se casou com a Rebeca e nasceu Jacó e Isaú. Jacó era preferido de Rebeca. Por isso, a Rebeca ela pediu para Jacó mentir que era Isaú na hora de receber as bênçãos de seu pai Isaac. Aí Isaú ficou sabendo, quis matar Jacó. Por isso, Jacó foi morar com o seu tio Labão. Chegando lá, né, antes dele chegar lá, no meio do caminho, o Senhor falou com ele e prometeu a ele que ia fazer ele próspero para ele ser obediente ao Senhor, né? Então, o que Jacó fez? Ele conseguiu chegar até a casa do tio e se apaixonou por Raquel, que era a filha mais nova, né, de Labão. E aí ele trabalhou por 7 anos para ter a Raquel como esposa. Mas na hora do casamento, o que o Labão fez? Ele enganou Jacó, levou Lia, que era a filha mais velha, para a tenda de Jacó. E depois de ter dormido com ela, sem perceber, ele ficou muito bravo. E teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E aí começaram os conflitos, né? A pedido de suas esposas, a Lia e a Raquel, Jacó tomou a Bila e a Zilpa, que eram as servas da Raquel e da Lia, como concubinas. E delas, Jacó teve 12 filhos. E José e Benjamim era só José e Benjamim, que era filho da Raquel, né, que era o grande amor de Jacó. Então, um erro foi trazendo outro erro, e assim tem muito ainda erro para contar ainda, né, nessa história. E aí no meio do caminho, né, o Senhor mandou que Jacó voltasse para a terra dos seus pais. Então Jacó pegou toda as suas 2 esposas, suas concubinas, seus filhos e voltou para a terra do seu pai. E no meio do caminho, a Raquel estava grávida do seu segundo filho. E aí nasceu, né, o Benjamim, mas a Raquel ela não resistiu e ela veio a morrer. Então Jacó sepultou a Raquel e continuou a caminhada, né? Então nós vamos terminar o vídeo hoje e na próxima
eu faço um resumo restante até chegar aos 50. Bom, se você gostou, você, por favor, compartilhe com as outras pessoas para que as outras pessoas também sejam abençoadas como nós, de estar podendo ler, de entender a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, fique com Jesus.